Olá, eu sou a Heloísa e este é o Papo de Consórcio. Aqui você aprende tudo sobre a modalidade de crédito que mais cresce no Brasil atualmente, o consórcio. E hoje o nosso convidado é o André Marini, que é diretor master licenciado da Ademicon, e ele vai conversar com a gente sobre a carreira de consultor de consórcio. André, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Prazer te receber aqui, está animado? Muito obrigado pela oportunidade, e esse assunto é fantástico, né? Porque a gente vai falar de pessoas, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar também como se enriquece trabalhando com consórcio. Vai ser muito legal. E o papo de hoje promete. Deixe aqui sua mensagem, sua dúvida, seu comentário. E até, André, falando em comentário, vamos dar uma olhadinha nos comentários que a gente recebeu ali no nosso YouTube? Vamos sim, tô super curioso, vamos lá. Vamos ver, ó. O Johnny Varisco. Excelente essa conversa. Não vejo a hora do próximo episódio. Um dia que o brasileiro deixar o imediatismo de lado e se programar, os bancos vão ter que se reinventar. Esse foi o nosso papo com a Tati, CEO da Ademicon. Que bacana, né? A questão do imediatismo, de fato, é um problema, entre aspas. Wagner Costa esclareceu dúvidas e ainda ressaltou pontos de extrema importância como o crédito mais barato do mercado, planejar para ter um custo menor e aposentadoria imobiliária, uma carteira de imóveis alugados, gerando renda e aumento patrimonial. Excelente, me chama e explica cada detalhe. Esse aí também tá muito legal, tudo. Muito legal. O Eriel, realizei meu sonho com a Ademicon. Nossa, que bacana. Sem dúvida, a melhor administradora de consórcio do Brasil. Olha só, muito bom, gente. Ele já passou por outras administradoras, mas ele fala da Ademicon. Olha, sei o que comento. Gostei, hein, Eriel? Muito bom. A Maíra Cristina, perfeito esse vídeo. Poxa, Maíra, obrigada. Foi um papo muito legal que a gente teve realmente com a Tati. Muito bacana. E o Fábio Mendonça, a Ademicon tem soluções incríveis. E tem mesmo, né, André? Tem, na realidade é diferenciada. É uma empresa que, é claro, né? Eu estou há mais de 20 anos na companhia e conheço todos os produtos. Realmente não tem igual, ele tem razão. Ah, muito bem. Então, bora começar? Vamos lá, Elo. Vamos lá. André, você está há mais de 20 anos aí nesse mercado. Eu queria esconder minha idade, mas não dá, né? Já tem um pouquinho mais aí. Tá super bem. Eu quero que você conte pra gente aqui a tua atuação, a tua experiência, aí como que você começou nesse mercado. Vamos lá, vamos falar de carreira então. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, era muito comum na minha época iniciar os trabalhos com 14, 15 anos, então eu precisava, vindo de uma família muito simples, precisava fazer renda, fazer dinheiro muito rápido. E a primeira coisa que eu fui fazer na minha vida, Elu, eu virei executivo de fronteira. Já escutou essa história? Executivo de fronteira, ai meu Deus. Ninguém sabe o que é, né? É quem vai pro Paraguai, busca as coisas e vem vender aqui no Brasil. É isso. Muito então bom. Eu fazia isso no começo. E é claro que isso foi desenvolvendo muito o meu lado comercial. Teve uma oportunidade que uma amiga me disse, puxa, por que você não vai trabalhar com consórcio? Eu tinha, na época, 17 anos. E eu falei, tá, mas como é que funciona o consórcio? Ela me explicou brevemente como funcionava. E eu falei, puxa, que produto interessante, que inteligente. Mas eu estou acostumado a vender coisas palpáveis. Eu estou acostumado a vender o que eu trago do Paraguai ali e vendo aqui. Esse é um negócio que eu fazia naquela época. E ela falou, mas eu escutei você vender já pelo telefone. Você vende muito bem, você devia conhecer um pouco mais de consórcio. Mais 17 anos, eu não sou um cara muito alto, né? Então eu me apresentei nessa empresa, que ainda não era a Ademicon, e lá eles me falaram, puxa, você é muito magro, você é muito pequeno, ninguém vai comprar um consórcio, parece uma criança. Nossa, eles te falaram isso? Me falaram isso. Eu falei, puxa, mas é uma carreira que eu queria tentar desenvolver, né? Um pouquinho antes disso, tem uma coisa importante para a gente comentar. Eu fui em outra empresa buscando ser um profissional na área de vendas. Essa empresa era uma multinacional, inclusive. Fiz alguns testes lá e o pessoal dessa empresa me deu feedback, não vou dizer o nome aqui, mas me deu feedback dizendo, olha, como eu sou muito amigo do teu pai, eu vou te dizer exatamente o que aconteceu nos teus testes. O que você pensa em fazer quanto à faculdade? Eu penso em fazer o curso de Direito, que hoje a minha formação é em Direito. E essa pessoa me disse, André, vai com tudo então, se forma em Direito, porque você não tem o menor talento para vender. O teu negócio definitivamente não é vender. Eu não acreditei nisso
E depois entrei no consórcio que eu estava mencionando agora há pouco. E no primeiro mês, Elo, eu fui campeão de vendas. E no segundo também fui. No terceiro, estava quase perdendo o campeonato, mas fui lá no final do mês e consegui reverter. E é claro que os consórcios antigamente eram muito diferentes, né? Não existia treinamento, era uma pegada muito diferente do que a gente tem hoje na Demicon, que você tem uma universidade corporativa dentro da empresa, você tem vários pilares de ensino e treinamento dentro da companhia. Naquela época não tinha nada. Então eu, como sou muito autodidata, eu fui buscar o regulamento, eu fui entender como funcionava o consórcio. Não existia ainda a Lei 11.795, essa lei só veio em 2008, né? Então eu fui estudar as portarias que existiam do Banco Central para poder vender o produto. E eu percebi que naquela época no mercado ninguém fazia isso. Então eu comecei a ter diferenciais que o pessoal que vendia não tinha. E comecei a conquistar muito espaço dentro dessa companhia de consórcio. Formei uma equipe lá e fiquei um expert no assunto. Depois, quando entrei na Demicon, foi a mesma carreira. Fui campeão de vendas por vários meses, por muitos anos, até que a empresa começou a expandir, e daí depois passei a gerente, depois diretor, e hoje diretor master nacional. Então essa foi minha carreira. Vejo que no início, para que você alcance o sucesso, você tem que abrir mão de muitas coisas. Aí entra aquela questão de definição de investimento, né? Sai para dinheiro isso também. O que é investimento? É abrir mão de alguma coisa agora para colher algo muito maior no futuro. E é assim na carreira profissional também. Você muitas vezes tem que abrir mão do teu tempo com a família. Na época eu não era casado, não tinha filho ainda. E abria mão de estar com meu irmão, com a minha mãe, na época com meu pai, para poder me dedicar à carreira. Trabalhava sábado, domingo, todos os dias e no mínimo 10 horas por dia. E isso fez com que eu tivesse uma produção muito mais alta que os demais. E isso foi assim por muitos anos. Não que hoje eu trabalhe menos do que isso, mas é importante você entender que para obter sucesso, você vai ter que investir no sucesso, que é o que? Abrir mão de muitas coisas agora para poder colher mais tarde. Ai, que legal. Você falou que você começou com 17 anos. No consórcio, sim. 17 anos. Muito novo. E você também comentou que você acreditou que de fato você ia prosperar nesse ramo de vendas. O que te levou naquele momento a acreditar nisso, sendo que as pessoas falavam para você, não, continuando direito? Elo, quando você conhece um pouquinho mais de consórcio e você entende o quanto se ganha para trabalhar com consórcio, e você veio do mundo CLT, é outra história. Então, um exemplo que eu vou te dar, né? Pensa bem, 17 anos eu tinha o 2º grau completo, eu tinha opção de trabalhar como CLT. Quanto ganharia hoje para trabalhar numa empresa com 17 anos, sem cursar faculdade? Na época eu não cursava faculdade. Quanto que você ganha hoje? Qual seria o máximo que você faz? 2 salários mínimos? Talvez 3 no máximo, se tiver muita sorte, 3, né? Agora, com consórcio, uma cota que você venda, muitas vezes você já ganha isso. Então, exemplo, uma cota que você venda de 500 mil, um autorizado nosso faz 10 mil reais, só que ele investiu 2 horas de tempo naquele cliente, juntando o tempo que ele falou no WhatsApp, o tempo que ele usou para captar aquele cliente e o tempo de atendimento. O profissional de consórcio é um dos profissionais que tem a hora mais cara do mercado. E essa é uma analogia que pouca gente faz. Quando eu percebi isso, eu falei, nossa, dá para enriquecer com esse negócio aqui. E é claro que eu era muito imaturo perto do que eu sou hoje. Eu só via essa questão, puxa, eu posso enriquecer. Depois, com o tempo, eu descobri que eu conseguiria enriquecer muitas outras pessoas, inclusive recuperar a dignidade de muita gente que se sentiu frustrada a vida inteira por não ter acertado a mão do trabalho que gosta e que remunere bem. E no consórcio você consegue fazer isso. É fantástico. Olha que legal você ter essa visão tão novo. Isso aconteceu e me apaixonei pelo produto também, depois só fui estudar mais. Legal. Você falou de autorizado, depois eu quero entender melhor como é que funciona. Vou te contar. Isso, mas então assim, empreender é possível. Totalmente, é necessário. Porque o que eu vejo, André, as pessoas às vezes têm muito receio por conta de desafios, né? Acredito que o empreendedor, ele tem muitos desafios, né? Como que você vê isso? E como você também foi assim? Quais foram os desafios pelos quais você passou? Existem muitas crenças limitantes em cada um. Então, por exemplo, a minha educação, né? Uma família simples, a minha mãe e meu pai sempre me falavam, filho, você tem que trabalhar com carteira assinada.
Esse é o objetivo. Você tem que passar num concurso, melhor ainda, porque daí você tem a segurança e a estabilidade de não ser demitido. E aquilo fica na cabeça da gente por muito tempo. Até que chega um momento que você percebe, tudo bem, mas se eu seguir essa vida, aonde isso vai me levar? Eu vou conseguir me tornar um milionário com isso? Eu vou ficar rico realmente com isso? Eu vou conseguir transformar a vida das pessoas? Porque hoje eu entendo que riqueza não é a questão financeira, são vários outros fatores. Você fazer o bem para as pessoas é uma forma de você estar enriquecendo a si mesmo. Porque é incrível isso, né? Existe uma lei de retorno, você faz isso para as pessoas e volta muito forte para você. Então, a partir do momento que eu percebi que o caminho que mais se enquadraria aquilo que eu almejava era buscar empreender, era buscar investir na minha carreira de forma autônoma, eu ter a minha própria empresa. Hoje na Demicon, quem vende, ele tem a sua própria empresa, ele é um empresário que presta serviço para uma empresa muito maior, com um produto fantástico. E é claro que a empresa te dá vários benefícios, né? Olha o marketing que hoje existe dentro da Demicon. Qual empresa de consórcio está no BBB? Um exemplo, né? Além de outras ações. Então eu vejo que a partir do momento que você quebra essa crença limitante de ter que viver com menos, de não poder ter o carro dos seus sonhos, de não poder ter vários imóveis e viver futuramente numa aposentadoria imobiliária, a hora que você quebra isso e vê que você pode tudo isso, você pensa, puxa, vale a pena. E eu vou arriscar, mas arriscar o quê? Tem muita gente que fala, mas eu vou arriscar sair do meu emprego. O teu emprego te trouxe até onde até aqui? Eu me alimentei com ele, eu consegui pagar meu convênio médico, mas é isso que eu quero? Se é isso que eu quero, se esse é o meu nível, é o que eu almejo realmente, tá ok, continua assim, tá tudo certo. Mas eu almejava mais. Então, você que está nos vendo e que almeja mais, experimenta. Vir para uma carreira como a Demicon. Tem vários cases que nós vamos conversar hoje aqui, eu quero falar para a Elô. E você vai ver como é possível você enriquecer, fazer o bem para os outros. E tudo que você até hoje imaginava, isso eu não posso fazer, tenha certeza, você pode. É só você tomar a iniciativa certa e querer fazer. É legal. Então o maior inimigo de quem quer empreender está dentro, não está fora. Está dentro, nunca está fora, está dentro. Na realidade, fora existe um mar de oportunidades, existe uma série de vantagens em você seguir essa carreira onde você cuida da tua vida, você pode trabalhar quantas horas você quiser. Isso é uma grande vantagem também de quem está fora do sistema CLT, né? Quem está dentro hoje, ele tem que trabalhar às 8 horas, mas eu quero mais, eu quero trabalhar 20 horas. Não, você não pode, você tem que trabalhar 8 horas, senão está errado. E se trabalhar 10 é ruim, que recebe hora extra e a empresa talvez não precise, então vamos para um banco de horas. Não, quando você segue uma carreira como eu optei, por exemplo, uma carreira de ter uma empresa para prestar serviço para uma outra, você não tem limite, você trabalha quando você quer, do jeito que você quiser. É claro que você tem que ter uma série de responsabilidades com isso, né? Mas, no meu ponto de vista, vale muito a pena. E falando em empreender, né? A pessoa que quer empreender, ela tem que ter determinados skills para isso? Existe técnica ou ela nasce com um dom? Existe dom, existe talento, existe técnica? Como que é? Olha, na minha opinião, é claro que existe dons, existe sim, mas o dom é facilmente superado pelo aprendizado, pelo aquilo que você estuda e põe em prática, pelo treino, pela recorrência no que você está fazendo. Então, a gente vê muitas vezes algumas pessoas perguntando, mas eu não tenho o perfil para trabalhar com vendas. Já escutou isso alguma vez? Tem gente que acha isso, né? Eu acho que eu não tenho perfil para trabalhar com vendas. Então eu vou te fazer uma pergunta. Quer ver como você tem? Oi. Obviamente você já teve alguns, um ou mais namorados na sua vida, né? Isso é uma venda. Uma venda. Claro que é uma venda. Um negócio. Não, é uma venda. A pessoa entendeu que você era a pessoa certa para ela naquele momento. E eu tenho certeza que quando começou esse relacionamento, os dois pensaram assim, puxa, talvez eu case com ela, talvez eu não case. Mas houve naquele momento uma conquista e a pessoa viu tantas qualidades em você, ela gostou do que ela viu, que ela comprou isso como uma ideia de talvez eu passe o resto da vida com essa pessoa. Então todo mundo é vendedor sim, todo mundo que realiza
Qualquer coisa na vida, eu dei um exemplo agora, um exemplo muito simples, né? Então, tem gente que, eu não sou vendedor, eu casei. Você casou, você se vendeu para uma pessoa a vida inteira e você acha que você não é vendedor? Faz sentido. É claro que você é vendedor. Isso acontece todos os dias. O que a gente está fazendo aqui? A gente está tendo um papo onde você está vendendo para todo esse público que está te vendo que as ideias que são colocadas aqui são válidas para eles. Isso é uma venda. Tá existindo. Então existe a venda a todo momento, só que as pessoas não percebem que estão vendendo. Olha só, que a conquista é uma venda. Interessante. Então, assim, é possível e também a questão da prática, como você falou, é importante, né? Quanto mais praticar também, mais fácil vai ser. Muito. Quanto mais treino, estudo, você pode fazer uma analogia com o futebol, né? Tem jogadores que batem muito bem falta. E eu fui estudar, eu tenho alguns parentes que são dessa carreira. Por que ele bate bem falta? Porque todo mundo termina o trabalho e vai embora, termina o treino e vai embora, e ele fica lá mais 2 horas batendo falta. Isso em qualquer profissão funciona. Um exemplo, você quer ser um bom profissional no consórcio, durante o dia, você trabalha vendendo, você trabalha marcando clientes, você trabalha demonstrando o teu produto e você trabalha no principal, resolvendo o problema das pessoas. Quer ganhar dinheiro, solucione o problema das pessoas. O problema é que ninguém quer solucionar os problemas, mas quer ganhar dinheiro. Tá errado. E tem gente que não soluciona nem os próprios problemas. Exato. Então, quando você é um consultor, você está acostumado a solucionar problemas. E esse é o segredo do negócio, tá? Se você pegar as empresas que mais crescem no mundo, elas são solucionadoras de problemas. Esses dias eu estava vendo no Netflix um documentário sobre o Spotify. O que ele criou? Os CDs eram muito caros, criou um aplicativo em que você escutava qualquer música, solucionador de problemas. E o que a gente faz na carreira do consórcio? A gente viabiliza crédito para a empresa muito mais barato do que o banco. Por isso que está ocorrendo esse fenômeno de desbancarização, por exemplo. Muita gente faz consórcio para quitar financiamento, sabia disso? Eu fiquei sabendo, né, no papo que eu tive com outras pessoas aqui. Então, olha só que bacana, mas para o nosso consultor saber isso, ele tem que treinar, ele tem que estudar, ele tem que saber de cabo a rabo a Lei 11.795 de 2008. Ele tem que saber isso, ele tem que saber como funciona o CDC, ele tem que entender de leis para poder amparar bem o cliente dele. Isso é vital. É claro que ele não pode fazer isso no horário comercial, ele está trabalhando no horário comercial vendendo, ele vai fazer isso quando à noite, ele vai fazer isso em casa, ele vai fazer isso no tempo que ele tem para estudar. Todos nós, no meu ponto de vista, devemos ter o nosso tempo diário de leitura ou estudo. Eu não fico um dia sem ler alguma coisa ou sem estudar através de vídeos. Isso é vital para que eu tenha sucesso. Então, o empreendedor ali, o vendedor, né, que estuda, ele está à frente de outros. E até eu queria saber com você, você acha que esse cliente, ele está mais exigente e até por isso o empreendedor, ele precisa estar mais preparado para atender esse cliente? Com toda certeza. Hoje, se eu estou fazendo um atendimento e falo alguma coisa que está errado, no mesmo momento que eu estou atendendo, esse meu cliente, ele entra ali no Google, já pesquisa sobre aquele assunto, eu dei informação errada, eu perdi a venda, porque eu perdi a credibilidade que eu tinha com esse cliente. Vamos entender uma coisa que vale muito para quem está no comercial. Hoje, se eu tenho um exemplo, eu estou com dor de dente, eu vou no dentista. Por quê? Porque ele sabe mais do que eu sobre dentes. A partir do momento que eu vá até esse dentista e eu percebo que ele sabe menos, ele perde totalmente a credibilidade, eu quero ir para outro profissional. O consórcio é muito parecido. O teu cliente pergunta algumas coisas inerentes ao trabalho do consórcio e coisas até extra-consórcio. Por exemplo, eu tenho uma casa que não está averbada à construção. Eu consigo fazer uma alienação em cima dela para fazer uma reforma? Se você não conhecer um pouquinho de direito imobiliário, você não sabe responder. Se você não conseguiu responder, aquele atendimento cai por terra. Ele vai procurar um outro profissional que ele entenda, puxa, esse profissional, ele é melhor, ele consegue me dar uma assessoria melhor do que o primeiro. Então é vital que você estude muito, não só sobre a lei de consórcio, mas sobre tudo que está ao redor disso. Então vai se tornar um especialista. Essa acho que é a palavra, né? É especialista. Para depois se tornar aí da consultoria depois que você sabe realmente o que acontece, né? Você falou aí consultoria, eu ouvi você falando vendedor, mas também consultor, né? E também, já com outros papos que eu tive aqui, eu vi que na Demicon vocês prestam uma consultoria.
Como é isso? Qual que é a diferença? Eu sou um vendedor ou eu sou um consultor? Vou te explicar. Primeiro, quando a gente tem esse vício de linguagem de falar vendedor, né? Mas quando a gente está falando de Ademicon, esquece essa palavra, não tem vendedor. Isso é coisa que eu carrego de muitos anos de falar a palavra vendedor. Hoje, na nossa companhia, o que existe são consultores. Mas qual que é a diferença básica? Existe até em alguns treinamentos antigos de venda que falavam o que é vendedor? É o que vende a dor. Olha que absurdo o negócio, né? É o que vende a dor. Por quê? Porque esse profissional que vende de qualquer jeito, ele acaba causando um impacto muito negativo na vida do cliente. Por isso que existe a analogia, né? Vende a dor. E o que acontece hoje na Ademicon? Com todos esses pilares de treinamentos e formas do profissional realmente saber, entender o que ele está fazendo em todas as áreas. Por exemplo, tem profissional no nosso time que ele sabe te dar consultoria tributária. Quando você vende uma cota contemplada que dá muito lucro, quanto é a alíquota? Como que eu tributo? Quanto que eu tenho isenção? Que tem isenção, sabia? Depende do valor da venda da cota. Quando é pessoa física. Está lá, na lei de tributos. Isso, pessoa física. Então ele é preparado para isso. Nós ensinamos até esse consultor a ajudar o cliente a escolher imóvel. Qual lado da rua é melhor? Tem isso. Com o imóvel comercial, por exemplo. Olha, a gente teve realmente um papo com o Claudir sobre isso. Teve? Então, as conversas vão convergir porque tem a ver com o nosso produto. Esses dados todos nós passamos nos treinamentos e o nosso consultor ele está apto a vender o produto ideal para o cliente e ele também diz muitas vezes, não deve comprar, na tua situação você não deve comprar esse produto neste momento, talvez ainda não seja um momento adequado para você fazer a aquisição do nosso produto. Essa é a diferença. O consultor se preocupa em resolver o problema do cliente e mostra o caminho certo para que isso aconteça, porque ele sabe o caminho. O vendedor, ele não quer saber do sucesso do cliente. Ele quer saber em tirar o dinheiro do cliente e ganhar o comissionamento. Essa é a principal diferença dos dois. É por isso que é impossível alguém que não tem um treinamento bom, alguém que não se doe totalmente a aprender sobre tudo do seu produto e também sobre as leis e características de tudo que está ao redor dele, dar uma consultoria. Esse cara não consegue, então ele vai ser sempre um vendedor. Agora, aquele que é consultor, ele sabe o que está fazendo, ele sabe direcionar o cliente e faz com que o cliente atinja o objetivo de forma mais fácil. André, então não é a venda pela venda, é muito mais que isso. É muito mais que isso, é um solucionador de problemas. Essa é a principal atividade do consultor e saber o caminho para fazer com que isso aconteça de forma mais rápida. É uma orientação. E essa orientação ela acontece desde ali o início até toda a jornada dele na empresa? Então, tem livros que dizem que a venda termina no pós-venda. E eu discordo disso. Para mim, a venda é cíclica. Vou te explicar o porquê. Quando começa essa orientação? A partir do momento que você conversa com o cliente pela primeira vez, você vai começar a mapear esse cliente, a entender o quanto ele faz de dinheiro por mês, qual é a necessidade dele, o que ele almeja em quanto tempo. Então esse mapeamento ele tem que ser extremamente bem feito. Depois que você tem todo esse mapeamento feito, você vai entender como um profissional, como um consultor, qual é o produto que está dentro do teu portfólio que mais se adequa àquele case que você mapeou. E aí você normalmente mostra duas possibilidades. Olha, você pode ir por esse caminho. Eu normalmente mostro, esse caminho é o que eu iria, e tem esse também que é o alternativo. O que você prefere? O cliente ele tem que ter o poder de decisão também. Você tem que deixar isso na mão dele. Mas você tem que mostrar o que vai acontecer se ele seguir neste ou naquele caminho. A partir do momento que ele faz a compra, aí você tem que entregar, no meu ponto de vista, mais do que você combinou. Fazer o over delivery. Se você fez um planejamento para ele entregar isso em 2 anos, você como um bom profissional, em 1 ano e meio tem que estar na mão dele já. Porque isso conquista o cliente, isso faz com que haja mais indicações. É aquela velha história da pizza, né? Peço uma pizza agora, quanto tempo leva? Vai levar 30 minutos. Se chegar em 15 minutos, você fala, uau, que legal. Se chegar em 45, você fala, puxa, os caras estão atrasados. Então tem que entregar a mais. Hoje, muitas pessoas, no meu ponto de vista, eu não estou falando da Ademicon, estou falando de qualquer empresa, elas cancelam qualquer negócio jurídico porque tiveram umas expectativas frustradas. E as expectativas que foram causadas
pelo profissional comercial. Então, você como profissional de vendas, como um consultor, você tem que sempre entregar mais do que você combina. Por isso, tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala para o cliente. E André, então seria, na verdade, um trabalho de diagnóstico desse cliente, entender o cenário dele e apresentar, então, enquanto consultor especialista, a melhor proposta dentro da realidade dele, da necessidade, do orçamento também. Perfeito, é isso mesmo, Elon. A partir do momento que você faz esse diagnóstico, descobre realmente quais são as possibilidades dele, você indica qual é o melhor caminho e segue esse caminho junto com ele, né? Por que eu falei que a venda é cíclica? Porque a partir do momento que ele tem o objetivo dele realizado e você entregou antes, entregou a mais, ele passa a comprar outra cota novamente. Ele recompra. E isso não precisa mais acabar. Isso que é o bacana. Então imagina só, você conquista um cliente e esse cliente é para a vida toda. Ou pela tua ou pela dele. Só que ele tem que estar conquistado. Tem muitos clientes que dizem assim, eu estou comprando porque é com você. Porque foi tão boa a consultoria que eu quero que você continue me dando essa consultoria por um longo tempo. E muitos clientes que me procuram, por exemplo, dizem, André, eu fui indicado para falar com você e tem que ser com você e não com outra pessoa. Então, olha como isso te traz muitos clientes. E às vezes tem profissionais que eles esquecem de um detalhe. É um cliente, ele não ficou satisfeito, mas tudo bem, é um só. Totalmente errado esse pensamento. Porque este cliente ele poderia indicar para mais 2. Esses 2 poderiam indicar para mais 4. Os 4 para 8. E é uma progressão geométrica. É um cliente só, ele pode fazer toda a tua carteira se ele for muito bem atendido. Por isso, nunca pense como um profissional comercial, um profissional de vendas, um consultor. Aquele cliente é um só, não vai me prejudicar. Vai sim. Você está perdendo de ganhar muito pela frente por não ter atendido bem uma pessoa. Certo. Legal. Olha, muito bom. Realmente é essa rede e o boca a boca, né? É o que funciona. O boca a boca é a maior estratégia que a gente tem. Você comentou ali sobre autorizados. O que seriam esses autorizados, André? Existe um plano de carreira dentro da Demicon. Em cada loja que você entra, você vai perceber que nós não limitamos o teu crescimento. Então, o que é autorizado? É alguém que eu vou trabalhar, eu vou ser um operador de consórcio, eu chamo assim, eu vou ser um operador no mercado de consórcio. Eu vou fazer uma universidade corporativa que tem dentro da companhia e eu vou depois me tornar um autorizado, que é o consultor. Mas a minha carreira parou aí como consultor? Não. Depois que você é consultor, você pode se tornar um autorizado sênior, que ele já começa a fazer gestão de um time. Depois ele pode se tornar um licenciado e depois um licenciado dono de loja. E sabe qual que é o melhor disso, Elô? Não tem limite de loja. Então, olha só que produto fantástico, que empresa fantástica. Qual é o segredo hoje de qualquer negócio para que você fique bilionário? Tem que ter escala. Sem escala, nada funciona. Você pode ter o melhor produto do mundo, se não tiver escala, você não vai evoluir. O nosso negócio, ele permite que você entre como um autorizado, seja um autorizado sênior depois, tendo vários autorizados embaixo de você. Depois você monta uma loja, depois você monta 2, depois você monta 3, depois você tem uma rede de 100 pessoas vendendo o consórcio e você tendo renda em cima de todas elas. É escala. Isso é escala. Por meio desse comissionamento. Por meio do comissionamento que você acaba tendo em cima de cada venda que os teus autorizados acabam fazendo. O fantástico disso é que, o que precisa para ter escala, né? Precisa ter um produto que seja muito comercial também. E o nosso produto, ele tem uma sacada que é fantástica. Se eu agora perguntar para você, Elô, pensa em qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer sonho que você queira obter nos próximos anos que envolva dinheiro. Você vai pensar, eu quero fazer uma viagem, André, eu quero fazer um tratamento, eu quero fazer uma festa, eu quero fazer... Quero fazer um upgrade do meu imóvel. Tudo isso. Eu quero quitar meu financiamento. Tudo isso a gente consegue fazer com a Demicon. De forma planejada e sem pagar juros. Então é claro que se eu falo com 100 pessoas, se elas forem normais trabalhando no mundo capitalista, como é o nosso, as 100 vão ter desejos que envolvam dinheiro.
Então são 100 pessoas em 100 que eu consigo vender o produto. Olha que fantástico. Essa pulverização, essa possibilidade de você comercializar o produto com todo mundo é que faz com que o nosso produto seja altamente escalável. Então, você pode entrar como autorizado e daqui 20, 30 anos, como toda carreira, você tem que persistir bastante tempo. Você pode ter alguns milhões e uma renda recorrente, porque tem 100 pessoas lá trabalhando para você. E o melhor, nenhuma SLT, nenhuma está sendo um passivo trabalhista para você. Porque todos são empresários e prestam serviço para uma empresa. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Você falou que todos são empresários, então são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Então são em formato de empresa, né? Você comentou que tem então autorizados e licenciados. Licenciados nessa carreira seriam gestores? Seriam gestores. E aí é claro que as soft skills mudam um pouco, tá? Então me conta. Um exemplo, para você fazer gestão de pessoas hoje, no meu ponto de vista, você tem que ser líder. Não existe mais a figura do chefe no meu ponto de vista. Aquele negócio que a gente via no passado, via nos filmes, eu mandei fazer isso, esqueça, isso cai por terra. O líder mesmo, ele conquista as pessoas. Para ele conquistar, ele tem que entender como essa pessoa funciona e qual é o momento de vida dela. O líder é aquele que, quando o profissional está em momentos ruins, tanto na carreira, tanto dentro da empresa quanto na família, ele tem que ir lá apoiar, ele tem que abraçar, ele tem que levar junto. É muito comum os gestores da Demicon, quando um profissional chega e fala, puxa, eu tenho dificuldade para ter uma vestimenta adequada, por exemplo, para sair visitar clientes. É muito comum, eu não sei se você sabe da imagem, disso. Né? Você ir para o shopping, eu já fiz isso com algumas pessoas ali da loja e convidei assim, vamos almoçar hoje? Vamos almoçar? Vamos. Ia almoçar no shopping, saía do restaurante do shopping, passava na frente de uma loja de roupa onde eu mesmo compro as roupas. Então são roupas um pouco mais caras. E falava, me ajuda a escolher uma calça e uma camisa? Ele entrava comigo na loja. Ele escolhia, puxa, eu gostei dessa, chefe, ficou bem legal em você isso. Ok, vamos pegar uma igual para você. Isso conquista as pessoas. Muitos, a gente já fez isso. Mas é só o André que faz isso? Não, eu conheço vários gestores que fazem isso. Acontece também, é por isso que eu chamo de família Demicon, tá? Tem gente que fala, não é família, é time, é empresa. Não, para mim é família, sim, a gente se ajuda como família. Pessoas que entram muitas vezes na companhia com dificuldade até de alimentação, tá? A gente vai lá, compra, faz um mercado lá, entrega na casa da pessoa. Isso conquista, isso é uma gestão humanizada. É você saber o nome do filho do teu autorizado e no dia do aniversário do filho, você comprar um presente e falar, olha, eu comprei para você dar para o teu filho. E muitas vezes ele está começando, porque depois que ele incorpora, ele ganha muito dinheiro, tá? Ele fica rico muito rápido. Mas no começo não é tão fácil assim. Tem que dar aquele empurrãozinho. Tem que dar. E ele fala, puxa, eu não ia dar nada pro meu filho, agora você me deu um presente aqui. E ele fala, olha, foi o tio, que é o dono da loja, que deu. Isso conquista as pessoas. Então, a primeira questão é fazer uma gestão humanizada. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu vejo como muito importante. O líder é quem serve. O líder é aquele que está à disposição para trabalhar para o autorizado. Isso é o líder. Como isso funciona na prática? Funciona assim. O líder tem lá uma rotina de trabalho de 10 horas. E daí ele chega 11 horas em casa, da noite ele fala, puxa, agora eu vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, e vou dormir, eu vou ler. E toca o telefone 11h30 e é um autorizado dizendo assim, puxa, eu tenho um cliente que estuda à noite, só pode me atender essa hora e eu tô com receio de atender sozinho. Você pode me ajudar? E você abre mão do teu tempo e investe o teu tempo nele. E aí ele se sente super valorizado. Esse cara nunca vai te abandonar, ele não vai sair para ir para outra companhia, porque ele não vai ter isso na outra companhia. Então muitas vezes tem que abrir mão, quando é líder, de algo para você, para dar para os demais. O líder é o último que se serve. Então olha só essa visão. Antigamente o chefe era aquele que, se tem um jantar da empresa, ele é aquele que levantava e se servia primeiro. Não, correto que ele seja o último hoje. O chefe se serve primeiro, o líder se serve por último. E se não sobrar, ele não se serve. Porque a prioridade é para os liderados. É assim que tem que pensar. E aí a coisa acontece. E ter o pensamento como família, né? Aquele pensamento, o que eu faria se fosse o meu irmão? Eu trataria dessa forma? Não, eu trataria muito melhor. Então trate bem melhor.
as pessoas ali. Eu gosto muito disso, das pessoas terem sempre a possibilidade de falar para você o que elas pensam sem medo, sem aquele temor reverencial. No direito a gente fala muito disso, né? Temor reverencial. Na nossa companhia não tem isso. Nossa companhia é de igual para igual e eu vejo que o gestor está sempre propenso a servir mais do que receber. Bacana. Família. É família, né? Família. É família. No nosso papo aqui, antes de a gente começar a gravação, André, você comentou que você ajudou mais ou menos 200 milionários aí a começar a empreender. Foi mais que isso, Elô. Mas conta isso esse pra gente. Deu para contar nos dedos. Como é que é isso de empreender? Então são pessoas que compraram um consórcio e se tornaram milionárias. Algumas sim, tiveram um aumento muito grande de capital, de patrimônio utilizando o consórcio, porque o consórcio ele alavanca muito. Ele faz com que você, na aposentadoria imobiliária, por exemplo, alguém que hoje ganha 10 mil por mês, tenha daqui 10 anos 5 imóveis. Porque cada vez que contempla, né, ele faz com que o aluguel pague a parcela, ele compra outro consórcio e fica reproduzindo isso. Depois termina de pagar os consórcios, continua recebendo aluguel. Mas como que eu formei esses milionários? São pessoas que, com a Demicon, que era a Demilar antes, a gente conseguia dar oportunidade delas realmente se projetarem melhor no mercado. Então tem vários casos de gente que estava insatisfeito com o que fazia, não estava vendo um horizonte bonito, estava percebendo que poderia ter que se aposentar só com a previdência estatal, que a gente não sabe nem se vai existir daqui a algum tempo, porque, enfim, né, está muito cara a conta já. E com isso, quando você dá a oportunidade dele trabalhar com um produto como a Demicon, ele vai enriquecendo e isso ocorre também com os familiares deles. Um exemplo, vou te falar de mim. Eu primeiro trabalhei na Demicon, logo na sequência veio a minha mãe, depois veio o meu irmão, depois veio o meu pai, ou seja, e depois vieram alguns amigos. Hoje muitos gestores de lojas são meus amigos. São pessoas que vieram de outras áreas. Pessoal que veio da representação comercial, por exemplo, um ramo extremamente desgastado, porque como é que funciona? Ele viaja, paga toda a viagem do próprio bolso, ele pode vender para uma loja, alguns que eu trouxe para a companhia, eles eram representantes comerciais de roupa, ele vendia, a fábrica não entregava e ele não recebia a comissão. Sabia que funciona assim? Você vende e não recebe, se a fábrica não entrega? Super desgastante. Super, mas ele teve que investir o dinheiro dele para chegar até lá, para conquistar o cliente. Ele fez a venda e não recebeu. E na Demicon não acontece nada disso. Você vende, o cliente pagou, você vai receber e acaba não tendo esse tipo de problema. Entre outros casos que a gente acabou trazendo as pessoas de outros ramos e hoje elas estão aí com um patrimônio muito alto dentro da empresa. Legal. Você falou então que recrutou, vamos dizer, muita gente para esse mercado. Bastante, muita gente. O que você via nessas pessoas e vê até hoje também? Vontade de crescer. Para ser um bom profissional de vendas, você tem que gostar de duas coisas. De pessoas, principalmente, porque você tem que se relacionar todo o tempo, tem que desenvolver network, tem que ser agradável. Um cara antipático, ele vai ter muito mais dificuldade de se dar bem na área comercial. E ele tem que gostar também de dinheiro. Ele tem que ser ambicioso, não ganancioso. Sangue nos olhos. Isso, ele tem que ser ambicioso. A ambição é bom, a ganância é muito ruim. A ganância, ela atropela qualquer princípio para chegar num objetivo. A ambição não, a ambição, eu não quero ter o do outro, eu quero ter também. É diferente. Então eu vou fazer o máximo para alcançar o objetivo. Então, se ele gostar de pessoas e gostar de dinheiro, meio caminho está andado. E tem gente que fala, eu não tenho dom para venda. Todo mundo tem dom para venda, só que não está desenvolvido ainda. Mas pode desenvolver. Imagine se eu acreditasse lá naquela psicóloga da outra empresa que eu mencionei no início aqui do nosso bate-papo, que eu não era um homem de vendas. Provavelmente hoje eu talvez estaria atuando no direito e não seria feliz como eu sou, porque eu amo vender, eu amo trabalhar com pessoas. Eu não gostaria de ficar o tempo inteiro peticionando. Gosto de estudar também, mas o meu ponto forte é o comercial. Então, olha só, que visão errada de um profissional. E aí vai um recado.
Se alguém te disser que você não pode fazer qualquer coisa, é mentira, que você pode tudo que você quiser a qualquer tempo. Acredite em você mesmo. Isso aí, perfeito, perfeito. Aquilo que a gente falou, né? Mais dentro do que fora. E quando a gente fala de um empreendedor, um empresário do ramo do consórcio, em comparação a outros segmentos, você vê alguma diferença? Tem que ter algo a mais? Um tempero ali? Como que é isso? Eu vejo que tem muitas aptidões que ambos têm que ter. O bom relacionamento com as pessoas é necessário, mas o que eu vejo no consórcio, que é um grande diferencial deste profissional que quer atuar, é que ele tem que estudar muito, muito mesmo. Parece simples, né? O que é consórcio? É um sistema de autofinanciamento. Todo mundo vai lá, recolhe um capital para um fundo comum e esse capital é distribuído por sorteio e por lance para comprar um bem. Esse é o resumo de consórcio. Só que ele tem muitas regras e tem muitos produtos que você vende através do consórcio que você tem que saber também como funciona. Você tem que saber sobre legislação imobiliária. Sim, até um pouquinho que a gente falou há pouco, isso né? Mesmo. Na verdade, a parte mais técnica, né? Então você tem que ser muito estudioso, eu vejo que é necessário isso. E a vontade de fazer o bem para as pessoas também é uma habilidade que ele tem que ter. É um soft skills aí que eu vejo que tem que estar presente nele, sabe? O altruísmo. Aquele negócio de realmente fazer uma consultoria para preservar a condição financeira do meu cliente. É cuidado com o cliente. É como se você fosse um médico das finanças. Então, essa analogia é perfeita, né? Porque se você errar o remédio, ele vai ficar mais doente, ele vai empobrecer com isso. Mas se você acertar o remédio, ele vai ter saúde por muito tempo. E ele vai poder passar isso para outras pessoas. Então, olha quantas vidas você pode melhorar atuando, vendendo, trabalhando, dando consultoria sobre o consórcio. Legal. Até o pouco que a gente falou há pouco também a respeito de não ser a venda pela venda, né? Ser muito mais do que isso. Falar da experiência do cliente, tanto com o consultor quanto com a empresa. E você acredita que esse é um diferencial da Admicom? Total. Até porque nós nos preocupamos muito com isso, né? Com a opinião do cliente. Tem profissionais que me falam, André, mas esse cliente vai reclamar de qualquer jeito. Ele é chato. Esse cara chato é muito bom, porque é com ele que a gente aprende. Ele vê às vezes coisas que a gente não está vendo ainda e eles nos dizem, olha, esse processo podia ser um pouco melhor, então vamos aprimorar. Sabe como que eu comparo a Admicom? Ela é um gigante de mercado hoje. Ela tem o tamanho do navio, mas a facilidade de manobrar como se fosse um jet ski. A gente escuta a dor do cliente. Todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião com toda a diretoria. E ali, o caso concreto do cliente, lá de Salvador, por exemplo, ele é comentado nessa reunião. E a gente juntos, a várias mãos, tenta resolver o problema desse cliente. Isso não acontece em qualquer empresa. Essa é uma empresa que se preocupa realmente com o cliente. É uma empresa que se preocupa com o que estão falando dela. Se a gente tem qualquer fumaça ali de algum cliente que não está satisfeito, a gente vai atender esse cara com tudo. A gente tem que mostrar para ele que ele é respeitado dentro da companhia. E esse é o nosso objetivo. Dar uma consultoria em que ele resolva os problemas dele e ele tem que se sentir respeitado, abraçado a todo tempo. É um dos grandes diferenciais. Ouvido. É aquela coisa de... eu não vou citar jamais nenhuma outra empresa aqui, mas tem empresa que deixa lá o cliente horas e horas no 0800, por exemplo. Eu gosto de dizer uma coisa, eu sou diretor nacional de uma das maiores companhias que existem de consórcio do Brasil, a maior independente, e todo cliente tem meu WhatsApp, todo cliente que pede. Será que ele conhece, que ele tem o WhatsApp do diretor de outra instituição do mesmo tamanho? Muito difícil chegar nesse cara. Nas nossas equipes eu deixo, olha, o meu WhatsApp pode dar para quem quiser. Então é um canal aberto. Meu Insta é aberto, qualquer um fala comigo. E não é só o meu. A nossa CEO também tem a mesma prática. As portas da sala dela estão abertas para todo mundo, para qualquer cliente. Isso é um respeito com o cliente que poucas empresas entregam. Legal. Você falou há pouco sobre o plano de carreira que existe na Admicom para esse consultor de consórcio, esse especialista. Também é um diferencial de mercado? Eu vejo que esse é um dos grandes diferenciais. Eu vou te dizer uma coisa que acontece muito no mundo corporativo. A pessoa entra na empresa e começa a se projetar, começa a fazer uma bela produção, ela começa a ganhar bem. O que a maioria
dos empresários fazem? Puxa, esse cara está me custando muito caro. Olha o cheque dele, deu 100 mil reais nesse mês. Não, 100 mil reais eu podia contratar outras pessoas. Elô, eu nunca vi isso na Demicon. Como eu sempre tive uma boa produção dentro da companhia, meus cheques sempre foram altos. E eu percebo que os donos da companhia, eles torcem para que o cheque seja maior ainda. Eles não ligam para te pagar um cheque de 500 mil, de R$1 milhão. Produziu, meritocracia pura, você vai ter. É o contrário, eles torcem para te pagar mais no próximo mês. Então eu vejo que quando alguém entra na companhia e percebe isso, que ele pode chegar a qualquer número, que ele não tem teto e que ninguém vai tentar subtrair alguma coisa dele porque o cheque dele está muito alto, ele ganha mais corpo, mais força, ele tem muito mais vontade. A força de vontade dele é, puxa, eu quero chegar a R$1 milhão. É possível, sendo um profissional na Demicon, ganhar R$1 milhão por mês? É possível. É possível. E qual empresa paga isso aqui no Brasil? Quase nenhuma, mas aqui é possível. E eu vou dizer que alguns já estão muito perto disso, tá? Eu sei de alguns que eu tenho certeza que a gente faz conta, sabe quanto ele vende, quantas lojas tem, que estão muito perto deste valor. Imagine, você é R$1 milhão por mês. Pode acontecer sim, pode chegar. É para todo mundo? Claro que é, só que você tem que ter muita força de vontade. E não pode desistir, tem que ser resiliente. Ah, mas eu não gosto de levar não. Então esquece, vai fazer outra coisa. Ah, mas eu não gosto de trabalhar tantas horas por dia. Esquece, vai fazer outra coisa. Aqui você tem que ter sangue no olho mesmo, vai dar certo, mas não ter limite de ganho me deixa muito confortável. Olha, muito bom. Você comentou algumas vezes sobre a universidade corporativa ali da Demicon e também sobre a reunião, os treinamentos. Como que vocês trabalham em relação aos treinamentos, até para qualificar e até formar, vamos dizer, esse consultor de consórcio, esse especialista? Tem ali treinamento para iniciante, para aqueles que já estão há mais tempo? Como que funciona? Né? Olha só que absurdo, mas tem um excesso de informação, no bom sentido, onde a pessoa que entra, ela já passa por um onboarding, de cara, toda loja praticamente tem, é uma semana que ela vai aprender como falar com o cliente, o que a nossa empresa oferece, qual o diferencial da nossa empresa. Depois, normalmente, é colocado uma pessoa que vai acompanhar esse profissional. Então ele não fica desamparado, ele tem uma retaguarda. Depois que ele já está forte, é como um bebê, né? Ele entra, você ensina tudo que é necessário, você alimenta, porque é isso que a gente chama de anjo em algumas lojas. O anjo faz isso, ele acompanha quem está entrando, até ele estar sabendo fazer sozinho. Depois esse cara segue a carreira e ainda quando tem alguns cases um pouco mais complexos, ele recorre aos masters, aos desenvolvedores e até o gestor dele. Então olha só, uma empresa que não te põe teto de ganho, uma empresa que te dá todo o suporte para você evoluir bem, é só você ter muita força de vontade que tudo vai dar certo. E aí, quais são as vantagens em ser esse consultor da Demicon, André? O que a empresa propicia para ele crescer aí enquanto um especialista nesse segmento? Então, olha só, né? Eu gosto muito, o que mais me motiva, tem pessoas que me falam, puxa, eu estou desmotivado. Eu sou um cara que acordo feliz todo dia, eu estou motivado a todo tempo. Mas um cheque muito bom motiva qualquer pessoa, né? Uma nota muito boa motiva. Você olha a nota e fala, uau, né? Agora posso aguentar porrada aí o mês inteiro que eu estou muito feliz com a nota que eu recebi. Então, uma das coisas é não ter limite de ganho. A outra é a oportunidade de escala e crescimento. A outra é ajudar as pessoas que você mais ama. Como assim? Vamos entender. Olha o que eu fiz com a minha família, né? Falei agora há pouco que quase todos da minha família vieram trabalhar comigo. Se eu não tivesse entrado na Demicon, como será que eles estariam? Hoje o meu irmão mora numa casa que ele jamais sonhou em ter. Ele anda com um carro que ele também jamais sonhou em ter. Então você que está aí nos vendo, que não conhece o que é Demicon, imagine você poder ajudar as pessoas da tua família dando oportunidade para que elas cresçam junto com você. E é o sonho de qualquer pai trabalhar com o filho, não é? Na Demicon você pode fazer isso. Ter a tua esposa trabalhando com você. Olha que coisa bacana você poder ajudar as pessoas a realizar os objetivos, os sonhos e trazer as pessoas que você mais ama para fazer parte disso. Normalmente numa empresa comum você não consegue fazer isso, né? Você vai lá, tem o teu emprego,
mas eu quero trabalhar com a minha mãe junto. Não pode. Isso aí a gente vê como algo muito errado. Isso quebra a parcialidade a imparcialidade das tuas decisões, se você for um gestor. No nosso negócio não tem nada disso. Você traz as pessoas que você quer por perto para trabalhar com você. E aí você vai vendo essas pessoas melhorar de vida, tirar o filho da escola municipal, estadual, sem nenhum demérito, porque eu estudei a vida inteira em escolas assim, e colocar na melhor escola da cidade. Eu vi muito isso acontecer. Muitos filhos fazendo intercâmbio porque os pais tiveram boas oportunidades, e eu trouxe esse pessoal para a Demicon, eu trouxe esse pai para a Demicon. Então olha como você muda a vida das pessoas. Então o fato de você não ter teto, poder ajudar as pessoas da tua família a ter uma oportunidade que normalmente elas não teriam, poder enriquecer os seus clientes e ao mesmo tempo ficar rico fazendo tudo isso, eu vejo que não tem coisa melhor, né? Sem contar a liberdade que você tem de tempo. Se eu quiser não trabalhar numa sexta-feira e trabalhar num domingo, porque naquela sexta-feira eu tenho um compromisso, eu tenho uma festa da escola do meu filho, eu posso. E eu não preciso pedir para ninguém. Eu posso não trabalhar na sexta? Não. Totalmente flexível. Independência financeira. Você falou dos treinamentos, as ferramentas que a companhia oferece para que você consiga fazer um trabalho legal, né? Um trabalho bem feito. Um baita diferencial. Você não fica abandonado em nenhum momento. Isso é muito legal. Bacana. Bom, e na prática, na verdade, assim, como começar? Né? A pessoa que quer começar, até quem está nos assistindo, nos ouvindo no Spotify, a gente também está no Spotify, tá? Quero começar, quero ser um consultor de consórcio, quero trabalhar no Demicon. Como que faz? Primeira questão, né? Eu peço que você faça uma análise antes de entrar em contato com a gente. Qual é a análise? Pergunte a si mesmo aonde você quer chegar. E se você gosta de pessoas e gosta de dinheiro, aí depois que você pensar assim, eu estou disposto a estudar muito, a trabalhar muito, porque esse objetivo, o objetivo que eu tenho é chegar muito longe, eu quero me tornar um milionário o quanto antes e eu amo ajudar as pessoas e dar oportunidade. Se você tem esse mindset já, aí eu peço que você entre em contato, tem ali o trabalho conosco, você pode mandar uma mensagem no site da Demicon, mas você pode também procurar uma loja e falar com o gestor dessa loja e perguntar como funciona. Ele vai dizer que vai fazer uma entrevista. Pensa bem que todos os lugares que você vai entrar para trabalhar, que tem a possibilidade de te pagar muito bem, você tem que ser selecionado para isso. Então, ele vai ter os critérios de seleção, você vai ter que fazer alguns treinamentos, vai ter que estudar muito. É legal que você tenha já uma boa lista quente, tenha network, porque isso vai te ajudar a vender no começo. E a partir do momento que você se vê dentro desse perfil, tenha certeza que o sucesso é inevitável, vai acabar acontecendo porque o suporte que a empresa dá é fantástico. Então existe essa análise, existe um processo, vamos dizer, para vocês avaliarem também essa... É bem árduo, né? Porque primeiro ele passa pelo crivo do dono da loja, que vê se ele tem aquelas soft skills ali necessárias, pelo menos no bate-papo você já percebe que tem gente que não tem. Não tem a pegada na nossa empresa, a gente chama isso de corrente do bem, a gente acaba atraindo pessoas que pensam como a gente. E a partir desse momento ele envia para um setor o que a gente chama de prévia, que é a documentação, o cadastro dessa pessoa. Então a Demicon ela preza muito pela qualidade do profissional que está entrando ali. Então ela verifica se existe algum problema jurídico, inclusive, que possa impedir que essa pessoa atue com transparência. Então é analisado o perfil dessa pessoa, porque afinal ela vai se tornar um consultor. E esse consultor, uma das principais características desse consultor é ser uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Senão não tem sentido você ter uma consultoria com alguém que não tenha essa qualidade de ser íntegro. Não teria menor sentido. E também está de acordo com os valores da empresa. Né? Isso acredito que seja assim bem importante. Bom, eu sou um apaixonado por isso. Eu tenho certeza que se hoje eu estivesse iniciando a minha carreira, eu buscaria vaga para ser um autorizado dentro da Demicon. Não aceitaria nenhuma outra empresa, porque eu sei que essa é melhor. Dora, você falou que você tem um filho. Qual é a idade dele? 11 anos. 11 anos. Ele quer trabalhar com venda já, tá? Eu ia te perguntar isso. Ele te acompanha no trabalho? Ele fala sobre isso com você? Você conversa com ele sobre isso? Como é que é? É incrível, né? Porque nós temos um dashboard onde ali informa a colocação das lojas, o ranking das lojas, a produção, né?
E eu falo com ele, e ele tem acesso ao dashboard, porque a mãe dele trabalha na Demicon também. E ele já fala, pai, perdeu esse mês, hein? Esse mês você não foi campeão. Ele te julga. O cara X lá tá ganhando de você, tal, né? E ele provoca, né? Ele fala, quando eu for... Ele brinca, quando eu for grande, a forma como ele fala, quando eu for grande, eu vou aí trabalhar com você, e aí a gente vai ser primeiro lugar sempre. Aí eu falo, filho, trabalho com a tua mãe aí, senão ela vai brigar comigo, né? Ela tá em outra cidade, trabalha com a tua mãe. Ele fala, eu vou começar com a minha mãe, mas eu vou ficar um pouco com você também, você vai ver, a gente vai... E ele tem... Muito legal isso, né? Porque ele tem muito isso das vendas no sangue dele, eu percebo isso. E é claro que é um sonho que eu tenho, né? Para quem não sabe, o Dr. Raul, ele trabalha com os filhos na Demicon, né? Ele é um conselheiro da empresa. A Tati e o Raul Neto trabalham na empresa. A esposa do Dr. Raul, que é a dona Jussara, também sempre esteve ligada à Demicon. E esse é o sonho de qualquer pai. O sonho de trabalhar com o filho no mesmo ambiente corporativo, você unir forças como família para alcançar um objetivo juntos, ter unidade nesses objetivos, é com certeza um sonho de todo mundo. E o meu é esse. O meu é que um dia o meu filho esteja trabalhando comigo, sim, ele tem só 11 anos, mas eu vi que tem um programa que a Tati lançou agora, dentro da companhia, para trazer os adolescentes. Sim, o Start. Aquilo é muito legal. Sim. Aquilo, a vontade que eu tenho é que ele faça 16 anos o quanto antes, tem que ter 16 anos, né? E participe disso, sim, porque dá orgulho, né, de ver o teu filho ingressando na mesma carreira que você. Agora, olha só, né, falando um pouco de companhia, de carreira, olha como a Demicon se preocupa com a família, Lu. É uma empresa que traz os filhos para perto, que é o que a Tati fez quando ela criou o Start, ela se preocupa com a família. Você vê um valor aí da empresa. Se não se preocupasse, não teria um programa como esse. E sabe que o filho da Tati foi participado da primeira edição disso, né? Verdade. Então, olha só que gostoso você saber que você está entrando numa empresa que, eu volto a dizer, não tem limite de ganho, que te dá um treinamento fantástico, fora da curva, de várias formas. Para quem é visual, tem material visual. Para quem gosta de ler, tem material escrito também. Tem treinamento presencial, tem tudo para você enriquecer, e os valores são esses: família, manutenção da família, prosperidade e cuidado com o próximo. Puxa, olha só. Muito bom. Eu tô com vontade de fazer minha prévia de novo e entrar como consultor mais uma vez. Ah, legal. Até, pessoal, para vocês entenderem, né, quando o André fala do Start, esse é um programa interno que foi desenvolvido para realmente os jovens aí, alguns jovens, conhecerem como funciona uma empresa de serviços, uma empresa de consórcio. Eles passam por todas as áreas ali da Demicon. E alguns, né, não era o objetivo inicial, mas alguns estão trabalhando já na Demicon. É difícil não se apaixonar, viu? Vai aumentar muito esse número, você vai ver. Verdade. André, você falou então que mais de 200 pessoas aí você ajudou a se tornarem milionárias e empreenderem. Conta algumas histórias pra gente. São pessoas que estão com a gente até hoje, né? E hoje tem alguns que estão ficando mais ricos que eu, inclusive. Bom, esse é o teu objetivo, né? Esse é o objetivo, mas tem algumas histórias que marcam bastante. Teria várias para contar, né? Mas eu gosto muito de contar uma história do Sandro, que hoje é um gestor de uma loja no Bacaxiri, em Curitiba. Ele está com a gente há algum tempo e a história é muito legal. Eu sou um amigo de infância dele já. E ele tinha uma empresa que instalava som de carro. Eu sempre fui muito atento ao mercado, e um dia eu cheguei para ele e falei: Sandro, puxa, cara, desculpa, mas os carros estão vindo com som instalado já, e se você tirar o som e colocar um som mais forte, você perde a garantia do carro, então ninguém vai fazer isso mais, né? O teu negócio está em declínio, né? E ele mesmo assim tentava, ele é um cara muito esforçado, então ele tentava alcançar o sucesso, fez algumas coisas a mais ali na empresa dele, mas não estava indo para frente. E eu sempre vi nele que ele tinha um talento comercial e que ele conhecia algumas pessoas já, e na própria família dele tinha um cliente em potencial. E ele tinha sido um dos meus primeiros clientes de consórcio já, então ele já comprava a ideia do consórcio. Isso lá atrás, lá no início da minha carreira, ele foi um dos primeiros clientes de consórcio. E aí eu fui num almoço na casa dele e ele falou: puxa, André, eu não tô contente com o que eu tô fazendo. Estou numa situação difícil, devendo até para parente. Puxa, minha esposa está pagando a maior parte da despesa de casa. A esposa dele é uma psicóloga muito bem sucedida na cidade, então ela sempre fez dinheiro. Eu falei: cara, vem trabalhar com a gente.
E ele falou naquele dia, eu não posso, porque eu teria que fechar a minha empresa. Eu falei, fecha a tua empresa, pô, não tem sentido você ficar com uma empresa como essa, tua aí. É difícil, às vezes a pessoa não tem coragem, ele né? Ele estava apaixonado pela empresa até aquele momento, ela tinha levado ele até ali, né? Só que o mercado muda, você tem que estar aprimorando todo o tempo. E aí ele disse, eu não posso porque eu teria que pagar. E quanto é para liquidar a fatura da tua empresa? Ele falou, não sei, mas eu vou ver e vou te falar. Porque esse é o motivo pelo qual eu não posso fechar minha empresa. Isso foi um final de semana. Na segunda-feira ele me deu um número. Ele falou, olha, são 12 mil reais. Na época, praticamente 12 mil dólares. O dólar estava equacionado ali. Então a gente tem já, fazendo o câmbio de hoje, quase 60 mil reais, mais ou menos isso. E ele falou, eu preciso de 12 mil. Na época a gente trabalhava com cheque ainda, Lu, que hoje não existe, né? Os mais novos não sabem o que é isso. Sim. Eu tirei o talão de cheque da pasta, fiz o cheque de 12 mil reais, dei para ele o cheque e falei, agora você está devendo para mim os 12 mil reais. Fecha a tua empresa e a partir de amanhã você tem o objetivo de marcar clientes para eu atender com você. Você vai me pagar nesse 1 ano. É 1.000. Colocou uma meta para ele. Na hora. É 1.000 reais por mês. E eu vou te incomodar muito se você não me pagar. Então me ajude a me pagar. E ali ele fez. Ele destituiu a empresa dele. O que ele combinou comigo, ele fez de cabo a rabo, é um cara muito honesto. Então ele já marcou os clientes e nós fomos para as vendas. Primeiro dia de visita nós vendemos 600 mil reais. Que na época era muito mais do que hoje. Imagine. Sim, um crédito, né, comparado ali. Era alto, né? Só pelo câmbio você já analisa. E é claro que ele viu que ia me pagar muito fácil, né? Aí ele falou, puxa, agora eu quero ter um negócio desse para mim, como é que eu faço para ter? Falei, então bata as metas, siga a carreira. E hoje ele é um lojista da Demicon. E olha só, naquela época ele estava devendo no mercado, hoje ele não deve para mais ninguém e ele tem casas nos Estados Unidos que ele aluga na temporada. Virou um investidor com casa fora do país. E ele comprou esses imóveis com consórcio. Tem um vídeo dele lindo, ele conta essa mesma história e mostra, ele tá, por sorte, eu pedi para ele fazer um relato e ele tá lá em Orlando, que é onde tem a casa dele, ele falou, vim ver minha casa aqui que tá para alugar, tal. E ele fez tudo isso com a Demicon. Foi uma das pessoas que se tornaram milionárias. Você tem uma história de contar pra gente? Olha, tem uma outra que eu acho fantástica, que é a história do Guilherme. O Guilherme trabalha com a gente na loja de Joinville Atiradores e ele era empacotador de mercado, no mercado. Então, olha só, quanto ganha um profissional desse, né? 1,5 salário, é o piso salarial ali. E é um menino que sempre se esforçou muito, ele sempre quis mais, ele sempre quis ter mais. Então tem aquelas soft skills que eu gosto que tem ali para começar com o pé direito. Ele entrou na empresa com muita vontade, muita sede de estudar. É normal ele me abordar e falar, escuta, qual livro que eu leio agora? O que eu tenho que estudar mais? A Lei 11.795, na primeira semana o cara já estava estudando, já estava lendo, já estava debatendo comigo sobre a lei, falando das garantias do cliente que são apresentadas no artigo 5º ali, patrimônio de afetação. Então ele estava discutindo tudo isso, né? Ele foi longe muito rápido. E no primeiro mês ele já vendeu muito bem. Então imagine, ele saiu da realidade ali de 1,5 salário para vender no primeiro mês, se eu não me engano, 1 milhão, 1,5 milhão. Então 1,5 milhão vezes 2%, que é a comissão, são 30 mil reais. Mas vai receber em várias vezes, não importa, ele ganhou, ele fez naquele mês os 30 mil reais. E é claro que ele mudou a vida dele, trouxe alguns familiares para trabalhar junto, o irmão dele trabalha junto com a gente, comprou o carro dos sonhos esses dias, me ligou, estava em São Paulo, chefe, vim buscar o meu Lancer, era o carro que ele queria ali, e estou realizando mais um sonho, já saiu da casa dos pais, né? Mudou totalmente a vida dele. É um caso que eu acho muito bacana. Um outro que eu quero contar também, Elo, para você, não sei se é agora ou depois, né? Mas tem aí casos de profissionais que saíram de grandes instituições que vieram trabalhar com a gente também e deram super certo. Maravilha. Vamos lá no vídeo? Vamos ver. Vamos ver os vídeos. Eu comecei trabalhando em supermercado, com 18 anos, primeiro trabalho, carteira assinada, foi como empacotador. E após 2 anos surgiu a oportunidade de trabalhar na Demicon. Comecei como indicador, através do convite de um grande amigo meu. E desde o primeiro mês já venho trabalhando de uma forma bem disciplinada, constante. No primeiro mês já vendi mais de 1,5 milhão e mantenho um bom resultado mês a mês. Grande parte dos meus sonhos realizei dentro da Demicon, mesmo com pouco tempo de trabalho. Estou há 2 anos e meio dentro da empresa e quando eu comecei eu morava com meus pais.
e consegui realizar o sonho de sair da casa dos meus pais, morar sozinho no apartamento, consegui comprar o carro dos meus sonhos, então não foi apenas o terceiro carro que eu tive, mas sempre ele financiado e tal, e esse eu consegui comprar através da Demicon, é o carro que eu sonho desde os meus 18 anos. Esses foram sonhos assim materiais, né? Claro, sonhos de viagem, conseguir ter uma vida melhor para mim, para minha namorada, para minha família, para o meu irmão que hoje trabalha comigo também, então essa é uma baita realização para mim, porque através do meu resultado meu irmão veio trabalhar aqui comigo e também vem alavancando bastante dentro da empresa. Oh, que legal, André. Eu até perguntar para você como que ele tinha chegado até a Demicon. Ele comentou ali que foi por meio de um amigo, né? Corrente do bem, né? Você comentou ali, um puxou outro. Corrente do bem, isso mesmo. É bem comum, né? As pessoas, elas analisarem aquelas outras ali, os amigos que eles mais amam, quero estar junto desse e chamar para trabalhar, e as pessoas começam a ter sucesso. Então é bem isso, corrente do bem. Bom, vamos dar uma olhada num outro vídeo com uma outra história? Vamos lá. Eu era consultor financeiro de uma empresa e essa empresa ela fez um crédito com a Demicon e eu, como consultor financeiro, eu meio que fiz a perícia disso, fiz a auditoria desse crédito. E aí, quando eu vi que essa empresa tinha a capacidade de captar recurso no mercado, dinheiro barato, que não era juros, era uma taxa de administração, eu olhei aquilo e falei, opa, peraí, se a minha empresa que eu estou prestando serviço precisa desse produto, as outras empresas que eu conheço também precisam. Então eu entro na Demicon para dar acesso a crédito para as empresas que eu sabia que o mercado precisava. Eu sou filho de doméstico, não conheço meu pai, tive uma infância bem sofrida e a Demicon transformou a minha vida, e não só a minha vida, mas a vida de toda a minha família e principalmente das minhas próximas gerações. Eu costumo dizer para o meu time que basicamente minhas próximas 10 gerações já estão garantidas por conta da Demicon. Então, melhor coisa, mudou minha vida, 100%. Que legal, né? Um outro exemplo aí, o Patrick. Patrick é aí um gestor, né? Um líder que teve aí um crescimento, fez a carreira com a Demicon. É um cara fantástico, né? É um cara fantástico. Hoje ele desenvolve a região do Nordeste e é um cara fora da curva. E olha só, né? O que ele conta ali? Ele fez uma análise para uma outra empresa, como ele era um consultor financeiro, do produto que essa empresa estava adquirindo, e era o consórcio Demicon que a empresa estava adquirindo. E ele olhou aquilo, gostou tanto que falou, puxa, eu vou parar de ser consultor só para essa empresa aqui e vou ser consultor para várias empresas trabalhando na Demicon. Veio, seguiu carreira com a gente, hoje ele está muito bem e tem várias lojas também, é um empresário de sucesso dentro da companhia. Não só com dinheiro, mas crescendo como pessoas também, melhorando os princípios, adquirindo valores que não tinham antes, honrando o pai, a mãe, cuidando dos filhos. Tudo melhora quando você se sente uma pessoa de sucesso. Eu vejo pela autoestima do Sandro, mudou totalmente. Quando ele começou lá, que ele estava devendo para alguns parentes até, e hoje que ele não tem mais esse problema, que é super bem sucedido. Então isso muda muito. Quando eu coloco os milionários ali, por que eu foco muito nisso? Porque a partir do momento que a pessoa tem o primeiro milhão conquistado, engraçado, ela muda, sabe? Mas ela fica metida só para a cabeça? Não, é o contrário. Ela vê que ela tem condições de ir muito mais longe, porque parece uma barreira. Ela fala, não, agora eu posso mais. E daí ele deslancha. E o que acontece? Ele quer ajudar outras pessoas. E aí você começa a fazer uma progressão geométrica disso também. E, enfim, né? É muito legal. Você acaba transbordando na vida dos outros. Você comentou aí, falou de duas histórias que uma das pessoas já tinha uma veia comercial e outra não, né? Um empacotador. Então, assim, é para todo mundo. Então, lembra quando eu te falei agora há pouco, né? Que todo mundo tem seu lado comercial? E fiz a brincadeira do casamento. Você casou, você se vendeu para a vida inteira para alguém comprou você para a vida inteira. Então, imagina só como, de fato, você sabe vender, né? Eu vejo que todo mundo tem, sim, um veio comercial. Mas você tem que treinar, você tem que desenvolver. Muitas vezes é isso. E muitas vezes são coisas que te falaram lá atrás, que você não pode acreditar. Volto a dizer, se eu acreditasse na psicóloga daquela outra empresa que falou que eu não teria a menor possibilidade de me tornar um bom profissional de vendas. Eu não acreditei nisso. Então, tem sim, tem potencial. O caso
do Wellington me chama muito a atenção pela vontade que ele tem de aprender e pelo altruísmo que ele já tem. Ele traz mais pessoas que estavam lá no meio dele, que trabalhavam com ele, para fazer parte do time dele hoje. Então ele tem aquela vontade de transformar a vida de outras pessoas também. E esse é um dos ingredientes do sucesso. Resolver o problema das pessoas, você tem que ser bom nisso. E você tem que se preocupar verdadeiramente com os outros. Aí todo mundo vai querer estar perto de você. É assim que funciona. Tem algumas pessoas, Elô, que acabam vindo de agências autônomas de investimento. Teve um caso agora de um que saiu de um grande banco, era concursado de um grande banco. Não vou citar o nome do banco aqui, mas está trabalhando com a gente numa das unidades de Santa Catarina. E ele estava normal, né, com aquela dúvida, será que eu vou, será que eu não vou, tal. E a atual gestora dele ligou para mim um dia. Eu estava fazendo algumas reuniões ali na cidade de Balneário Camboriú, naquela região, e já era muito tarde, já era quase meia-noite ali, e ela me ligou falando, olha, é Guilherme o nome dele, fala com o Guilherme também, né, por coincidência, fala com o Guilherme que ele está na dúvida aqui se ele sai do banco ou não sai do banco para trabalhar na Demicon. Eu perguntei para ele duas coisas que impactaram bastante e ele falou, puxa, isso foi a cereja do bolo para que eu decidisse realmente, né? Quais foram as perguntas que eu fiz? Escuta, Guilherme, onde você quer chegar na tua vida? Ele falou, tá, de patrimônio? Eu falei, de patrimônio. Ele falou, cara, eu sonho em ser um cara milionário com vários milhões, não com um patrimônio de 1, 2 milhões, eu quero ter 10, 20 milhões. Tá? E aí eu falei, puxa, a pessoa que trabalhava antes de você chegar no banco, ela se aposentou? Se aposentou. E você sabe como é que é o padrão de vida dela hoje? Ele falou, eu sei, inclusive ele é correntista do banco lá ainda, então eu sei exatamente o quanto ele tem, eu sei qual é o padrão de vida. Esse padrão que ele alcançou é o suficiente para você? Ele me disse na hora, não é o suficiente. Não é o suficiente, eu quero bem mais que isso. E aí eu comentei com ele, se você não mudar, não fazer diferente do que ele fez, provavelmente o teu padrão vai ser o mesmo. Então o máximo que você vai chegar é naquilo ali. Você quer mais? Então você tem que fazer algo diferente. Aí eu fiz mais uma pergunta. Imagine quanto você liberou de crédito no último ano. Ele falou, poxa, nem sei, mas foram alguns milhões, com certeza. E eu falei, imagine se você tivesse ganho 2%, que é a comissão de um autorizado, para liberar esse crédito. Ele falou, nossa, só nesse ano eu já estaria milionário, com alguns milhões, como você comentou, André. Eu falei, então você não tem que pensar. O teu objetivo é muito maior do que você pode alcançar no momento. Você tem uma ferramenta que você pode ganhar muito mais, mas tem mais uma coisa. Quem está te trazendo para o negócio é um ex-bancário. Pergunta para ele aí quanto ele está fazendo hoje. E aí é o André, lá do interior de Santa Catarina, que é um cara fantástico, veio de outra instituição financeira e está com uma nota aí perto de quase 200 mil reais. Ele mostrou a nota e o cara falou, puxa, não, é isso que eu quero. O Guilherme veio e já está performando muito bem desde o primeiro mês. Já está performando muito. Então eu vejo que essas pessoas que almejam mais, que querem mais, elas encontram uma forma de alcançar isso na Demicon. E aí a carreira deslancha, né? E é claro que, como falei algumas vezes, não fica só com ela quer compartilhar, ela quer transbordar na vida de outras pessoas, trazendo parentes, amigos, e assim a coisa evolui. Nossa, que bacana. E pessoas, né, bancários, pessoas que entendem do mercado de crédito, que estão inseridas aí nesse contexto e veem essa grande oportunidade, essa até vantagem de ter empreender, né, e conseguir realmente ganhar mais do que estavam ali. Tem alguns, Elô, que vêm de algumas instituições que falam, olha, eu gosto muito do dinheiro que eu estou ganhando aqui, que eu posso ganhar mais ainda, mas eu gosto de vender esse produto porque esse produto realmente faz o bem para as pessoas. O fato de não pagar juros e pagar uma taxa de administração que é muito menor do que o juro que corre no mercado, ainda mais hoje com a Selic extremamente alta, né? 13,75 é como está hoje. Então imagine só quando você consegue proporcionar para o teu cliente uma tomada de capital a um custo extremamente baixo. Isso seduz qualquer um que entende de finanças. Esse pessoal de banco, ele olha isso e fala, puxa, agora eu tenho um produto muito forte, é um produto que vai fazer a diferença na vida dos meus clientes. Eu ia comentar isso, interessante você falar, André, porque, óbvio, tem toda a questão de empreender, de ter independência financeira, de ter as ferramentas que a empresa oferece, mas o produto em si, né? O consórcio, já tive outras conversas aqui, né, aqui no Papo de Consórcio, ele só tem crescido. Então é mais, vamos dizer, um aspecto
que faz com que as pessoas também queiram trabalhar com o consórcio. É um produto fora da curva, né? É um produto muito inovador. E daí você fala, como inovador? Se tem mais de 60 anos, que loucura é essa? Mas continua sendo. Vou explicar o porquê. É altamente resiliente. Quando o juro está muito alto, como é agora, o que as pessoas... por que elas fazem consórcio? Porque elas querem pagar um custo financeiro muito menor do que tomar com o banco. Então o juro está muito alto, existe uma escassez de financiamento, existe um aumento de inadimplência. Hoje os bancos diminuem o nível de financiamento, diminuem a oferta de financiamento. Então poucos financiamentos ofertados e um juro alto. É péssimo para quem quer comprar um imóvel hoje, por exemplo. Tem que pagar muito caro. Então o que ele pensa? Ele fala, puxa, eu posso fazer isso de forma planejada pagando muito pouco, que é o consórcio. Então o juro está alto, é bom para o consórcio. E quando o juro está baixo? Quando está lá a Selic, como aconteceu anos atrás, a 2%. Aí ao contrário, das pessoas que estão investindo na renda fixa, por exemplo, elas ganham muito pouco, porque o juro está baixo. E elas almejam ganhar mais. Então elas compram o consórcio para contemplar a carta e vender a carta com lucro, que é um mercado fantástico, que monetiza muito bem. Então é altamente resiliente. Juro alto e juro baixo vai vender de qualquer jeito. E como que você comprova isso? Se você pegar o crescimento do consórcio de 10 anos para cá, por exemplo, ele só cresceu, nunca diminuiu. Nunca caiu, nunca diminuiu o número de adesões ou o número de crédito vendido, bem pelo contrário. Então, para quem está entrando para trabalhar com isso, a pessoa já visualiza, puxa, peraí, eu estou trabalhando com um produto que é ascendente, independente da situação de mercado, se o juro está alto, se o juro está baixo, se está tudo certo no país ou não está, independente do que aconteça, é um produto que se vende muito bem. E aquilo, né, ajuda a realizar os projetos de cada um. Pode ser carro, pode ser helicóptero, pode ser barco, pode ser imóvel, pode ser tudo que o dinheiro compra, você quase tudo consegue realizar com consórcio. Ai, muito bom, muito bom. Um pouquinho também antes da gente entrar no ar aqui e fazer a gravação, você comentou de um projeto chamado Acelerador Profissional. Vocês estão fazendo alguns eventos em algumas cidades. Conta um pouquinho pra gente. Vou te contar a história disso. Como que eu que acabei fazendo isso dentro da companhia pela primeira vez. É comum nós fazermos treinamentos para os times, para as equipes. E a gente sabe que é uma super oportunidade trabalhar na Demicon. Então, o que eu resolvi fazer um tempo atrás em Santa Catarina? E hoje a gente está fazendo no Brasil todo isso. A ideia era fazer um dia de treinamento. Então, pegávamos lá um teatro ou uma sala grande num hotel, onde coubesse toda a equipe, que cresce todo dia, né? Então tem que ser cada vez um lugar maior. E lá os gestores acabavam fazendo o treinamento para todo o time. Por que não fazer algo um pouco diferente na parte da noite? Então, o treinamento era durante o dia e na parte da noite. Fazemos um evento que é o Acelerador Profissional, que convida pessoas que querem conhecer a oportunidade de negócios dentro da Demicon. Eu sei que o André trabalha lá, mas eu quero experimentar, eu quero saber como funciona, eu quero dar uma olhada lá como funciona. E nós fizemos um módulo que funciona na parte da noite, onde as pessoas são convidadas para conhecer toda a oportunidade. O quanto ele pode ganhar, se ele bater a meta que ele mesmo coloca ali, um exemplo de R$1 milhão, que R$1 milhão para vender no consórcio hoje é fácil, não é um número difícil de alcançar, mas o quanto ele faz de capital no primeiro mês, no terceiro, no 12º, aí ele consegue visualizar o quanto ele pode ganhar e o quanto é rápido fazer ali um upgrade de renda dentro do consórcio. E é claro que ali a gente normalmente entrega um conteúdo também, uma palestra sobre economia, sobre mercado, mas é mais para mostrar para as pessoas que têm a curiosidade de saber como é trabalhar na equipe comercial da Demicon, como funciona. Então a gente demonstra isso e aí aquela pessoa que te convidou provavelmente é a pessoa que você vai seguir carreira com ela, é a pessoa que vai te ajudar, é a pessoa que vai te inserir numa loja e aí a coisa acaba deslanchando. O bacana disso é que muitas pessoas que buscam um acelerador profissional, elas estão obviamente atrás de uma grande oportunidade. E a hora que elas percebem a essência da empresa, o quanto você consegue ganhar e o que você pode fazer com o produto e notam que é altamente escalável, elas
acabam sendo atraídas para uma loja e aí a carreira começa a acontecer dentro da empresa. André, e onde as pessoas podem ter mais informações sobre esse projeto? Um site sobre o projeto que é ademicon.com.br/acelerador profissional. Ah, é bacana. Então tá dentro do site da Ademicon ali também. Perfeito. Entrou no site, vai ter todas as informações sobre os eventos. Muito bom, André. A gente falou um pouquinho aqui também sobre treinamentos, né? Você falou da pessoa estar sempre estudando, buscando informação, buscando conhecimento. O que você lê? O que você ouve? Você indica algum podcast? Você indica algum filme, alguma série sobre isso? Algum livro? Eu leio muito, então vou ter vários livros, se a gente for falar de livros aqui, mas alguns me chamam muito a atenção. O primeiro que você deve ler, né? Quem está começando a querer entender um pouco mais, é um livro muito antigo, que é do Robert Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Já viu esse? Olha, sim. Antigo. O Claudiro Avelino, gente, agora me deu um branco. Falaram dele também? Nossa. Eu nem lembro. Desculpa. Ok, desculpa. Esse é um dos primeiros livros que você tem que ler, um best-seller que é muito conhecido. Mas eu gosto muito também de Axiomas de Zurich. Acho fantástico esse livro. O que ele fala? Ele conta da história da Suíça. A Suíça é um país que geograficamente é pouco privilegiado. Então, ele não é costeado por mar. A terra é uma terra nada fértil. Foi um dos países menos invadidos na Europa. Por quê? Porque não tem nada que interessava lá para ninguém antes, né? E hoje é um dos países mais ricos do mundo. E o porquê? Ele conta a história do porquê. Aí ele começa dizendo depois disso, falando ali sobre 2 secretárias que trabalhavam na Bolsa de Valores e elas queriam investir. Uma com um perfil totalmente arrojado e outra com um perfil totalmente conservador. Qual que você acha, Elô, que teve mais sucesso na vida? Arrojada. Arrojada. E o livro conta, não vou dar um spoiler todo do livro, mas é um livro fantástico, um livro que fala sobre especulação no bom sentido. Quando você escuta especulação, a gente se assusta um pouco, né? Mas esse livro tem muitas lições ali. E tem um outro livro que eu gosto, eu uso muito nos meus treinamentos, que é a Estratégia do Oceano Azul. É um livro que conta sobre o mercado. Existe um mercado onde é um mar sangrento, aquele mar que todo mundo fica ali se debatendo, brigando, sangrando pelo cliente, né? E a estratégia do Oceano Azul é o contrário, é você escolher um nicho de mercado onde a concorrência ainda não atacou. E aí você tem um Oceano Azul só para você navegar. Qual que é mais fácil de vender, né? No Oceano Vermelho e no Oceano Azul. Você vende nos dois, mas o Oceano Azul é claro que é muito mais fácil, porque a concorrência não está lá ainda, né? Você chegou antes. Talvez pensar fora da caixa. A gente faz muito isso na Ademicon, tá? Não vou dizer o que a gente faz aqui, porque você que está pensando em trabalhar com a gente, quando você estiver aqui eu te conto tudo, como é que você faz para navegar no Oceano Azul. A gente navega muito no Oceano Azul aqui, mas vale a pena, são livros que mexem comigo. E tô lendo mais um agora, que tô usando inclusive num treinamento que eu tô dando já, que é Nunca Almoce Sozinho. Um livro sobre network, que é um dos pilares do nosso negócio, né? Você tem que estar em contato com pessoas, você tem que ter gente te apresentando gente, e isso faz toda a diferença. Então esse livro também é um livro difícil de achar, bem difícil mesmo. Já é um livro mais antigo, mas eu gosto de ler. Um outro que aprende a cuidar de pessoas. A gente estava falando de gestão humanizada. Né? É um livro, inclusive um livro cristão, mas eu gosto também dele, já li várias vezes, que é As 5 Linguagens do Amor. O que esse livro ensina? Ele ensina que cada pessoa tem a sua linguagem e você pode usar isso dentro da empresa. Muitas vezes para você como profissional, falando de gestão humanizada, pode ser mais importante um tempo de qualidade com seu gestor, um almoço com seu gestor para você abrir o coração e falar tudo o que você está sentindo, do que um presente. Mas para outra pessoa, talvez o presente é muito mais importante. Então você vai entender qual é a linguagem de cada um e você acerta a linguagem da pessoa, automaticamente você sabe como lidar melhor com ela.
Sim, e tem 5 bacana linguagens. Isso. Eu não li exatamente esse livro, mas já li a respeito da questão da linguagem do amor, e tem também a questão da palavra, né? Do elogio, palavra de afirmação, exatamente. São 5 linguagens do amor, né? Uma delas é o toque, palavras de afirmação. Deixa eu lembrar as outras 3 presentes que a gente já falou agora há pouco. Tempo de qualidade. Faltou um. Uma só. Talvez não vá lembrar agora, mas é um livro muito bom, um livro que vale a pena você ter na cabeceira ali para lidar com pessoas. E hoje a gestão é muito importante, tá? Sim. Como que você organiza teu tempo para estudar, vamos dizer? Como você se planeja? Então, o meu dia é todo planejado. Então, ontem eu sabia tudo que eu tenho que fazer hoje. E eu tenho os principais objetivos e os objetivos secundários. Porque às vezes alguma coisa foge do controle, tá? Então, primeiro, um dos objetivos era vir aqui falar com você. Eu tenho hoje um treinamento que eu vou dar em uma das lojas da Demicon. Depois eu tenho uma live no final da tarde. E aí depois eu tenho atendimento para fazer à noite ainda. Então esse é a minha agenda principal. Mas falando do profissional de vendas, porque muitas vezes o profissional de vendas ele fala, puxa, eu preciso vender, o que eu tenho que fazer primeiro? Então algumas dicas aí para você fazer gestão de tempo. Sempre inicie o dia concluindo, ou seja, fechando aqueles negócios que está na agulha. Então comece o teu dia dando fechamento naqueles clientes que você está quase vendendo. Primeiro, vai iniciar o teu dia com uma satisfação enorme. Já fiz, o mais importante eu já fiz aqui, eu já fiz a venda, que é o objetivo de todo profissional, de todo consultor. Depois, você tem que separar um tempo para captação de novos clientes e para manutenção daqueles que você tem. O tempo para estudar, eu normalmente estudo à noite, de madrugada. Eu durmo muito pouco. E meu médico falou que isso é normal para mim. Você não fica cansado? Não fico. Por exemplo, essa noite eu dormi 4 horas. Foi o suficiente. Eu acordei, dormi perto de meia-noite e pouco. Eu fiquei num jantar de negócios até um pouco mais tarde. E depois tomei banho, dormi meia-noite e pouco. Acordei às 4h30 da manhã, já zerei meu Whats, né? 6 horas da manhã estava com o Whats zerado já. E já estava louco que chegasse o tempo para eu tomar banho e vir para cá, porque, enfim, eu gosto dessa atividade. Não fico cansado. Eu separo um tempo, geralmente, quando eu acordo, como eu acordei hoje, eu estou na minha casa, eu vou fazer alguma atividade física, madrugada mesmo. Não gosto de comer antes da atividade física, então eu vou em jejum, faço, depois eu me alimento. E o período de estudo é o período da noite ou da manhã. Esse é o período de estudo. Não gosto de estudar no horário comercial. Eu acho que esse horário comercial é o horário da produção, é o horário que todo mundo está ativo ali com o objetivo. O meu objetivo principal hoje é servir as equipes. É ser o suporte para as lojas, é dar treinamento, é procurar fazer uma live com alguém interessante para fazer com que as pessoas venham a trabalhar na Demicon. Então, o meu objetivo é muito focado na empresa macro, pensando no macro, né? E não numa loja só. Sim. Nada disso, é pensando no total. Mas eu organizo dessa forma, o tempo de estudo é o tempo que ninguém está trabalhando, né? Como eu durmo pouco, eu tenho vantagens aí, porque as pessoas dormem mais e trabalham menos. Sim, cada um, né, se organiza também de um jeito, mas planejamento é importante. É importante sim. No meu ponto de vista é vital. Eu não consigo acordar e não saber quais são minhas metas do dia bem definidas. Legal, muito bom. E agora a gente tem um quadro que é muito bacana aqui no Papo de Consórcio, que é o Papo, André. Papo. Vamos lá, me explica como é. Eu vou falar uma frase pra você e você vai completar essa frase. Na hora, bate pronto. O que vier na tua cabeça aí, você responde. Bom. Vamos lá. Topa? Combinado? Vamos lá? Combinadíssimo, vamos pra cima. Em uma palavra, consórcio é? Dinheiro barato. Opa, foi rápido. Empreender significa? Investir. Apostar nas pessoas e em você mesmo. Investir na carreira de consultor de consórcio é? Se preocupar com as pessoas, dar uma consultoria especializada, estudar muito e querer mais da vida. A carreira de consultor de consórcio permite que você tenha liberdade financeira. Liberdade financeira é estar com quem você quer, aonde você quer.
Para eu atuar como um consultor de consórcio, eu preciso gostar de dinheiro, gostar de pessoas e fazer o bem pro próximo. E escolher a carreira Demicon é? Escolher a melhor empresa do mundo para se trabalhar. Olha só, que bacana. Você foi super bem, rápido, ligeiro. E isso que nem dormiu. Não, é normal, dormir as 4 horas que são necessárias. Maravilha. Outra dinâmica também que eu quero te desafiar aqui, André. Vamos lá. É o nosso Tá no Papo. Olha só. Aqui no Tá no Papo, a gente tem algumas palavras aqui. E eu vou retirando essas palavras, André, desse potinho. E você vai formando um discurso. Tá? São palavras que estão relacionadas aqui com o nosso bate-papo. Maravilha, tá vamos bom? pra cima. A gente tá falando aqui sobre carreira. Muito bacana esse tema, Muito não? bacana o tema. A gente falou sobre consultor, né? E o nosso consultor, ele vai ter uma carreira fantástica dentro da Demicon, pois ele pode conquistar qualquer objetivo financeiro que ele pense, inclusive pode empreender, pode realizar os sonhos dos seus clientes. A carreira desse consultor acaba sendo brilhante, porque imagine só você ajudar as pessoas a conquistar os seus bens e também ajudar as pessoas a mudar de vida. Cada vez que você vende para esse cliente um consórcio, você acaba propiciando a possibilidade dele ganhar dinheiro e você ainda exercita todas as habilidades que você captou no seu treinamento para beneficiar o cliente. Automaticamente ele acaba realizando todos os objetivos que ele almejava. E o melhor de tudo é que aqui na Demicon, lógico que dá. Lógico que dá. Isso mesmo, André. Que bacana. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, foi muito bom. A gente está aqui no fim do nosso papo de consórcio. Foi um prazer conversar com você. E olha que oportunidade aí que as pessoas têm, né, de trabalhar com o consórcio. Esse produto tão bacana, né? Tão incrível. É verdade. Eu tenho um último recado, Elô, que eu quero dizer para você que está nos vendo. Anos atrás eu tive a oportunidade de trabalhar com esse produto maravilhoso e vir para essa companhia que para mim é a melhor do mundo. Então se você está nos vendo agora e se você quer mudar realmente de vida, se você quer trabalhar numa empresa que se preocupa com o cliente, que entrega aquilo que acorda com o seu consorciado, vem trabalhar com a gente, vem conhecer um pouquinho mais da Demicon, tenha certeza que você vai ter um suporte fantástico e isso vai mudar a tua vida. E não se esquece daquilo que o Tadeu fala, da Demicon, lógico que dá. Isso aí, lógico que dá. Agradeço também você que aqui que está nos vendo, nos ouvindo. Um prazer ter esse papo novamente. Teremos outros aí, fique ligado. Mais uma vez, deixa teu comentário, tua mensagem, tua dúvida. A gente vai respondendo aí essas dúvidas aos poucos. E até o próximo. Obrigada. Tchau.